Policiais estão acostumados a lidar com o inesperado. Assaltos, perseguições, faz parte da rotina. Mas fantasmas, demônios e entidades aterrorizantes? Isso definitivamente não está no manual. Número 1. Casa abandonada e a garota misteriosa. A polícia foi acionada após relatos de atividades estranhas em uma casa abandonada que já carregava a fama de ser mal assombrada. O imóvel parecia intocado havia anos, coberto de poeira, com paredes descascando e um cheiro pesado de mofo no ar. Enquanto vasculhavam cômodo por cômodo, a câmera corporal de um dos agentes registrou algo perturbador. Uma figura sombria atravessando rapidamente o enquadramento, como se estivesse se escondendo. Mas não parou por aí. Em um dos quartos, encontraram uma garota parada, imóvel, encarando a parede. O policial a chamou, mas ela não respondeu. Em silêncio absoluto, começou a se afastar. Segundos depois, sem qualquer som de passos, surgiu bem na frente dele. King, você viu isso? Especialistas que analisaram as imagens sugeriram que poderia se tratar de uma assombração residual, uma espécie de repetição energética do passado, ou até mesmo uma entidade inteligente reagindo à presença dos agentes. A identidade da menina nunca foi descoberta. Alguns acreditam que a energia obscura da casa se manifesta sempre que o local é perturbado. Os policiais ficaram visivelmente abalados e se recusaram a voltar. Número 2. Gritos na noite. Agentes foram enviados para verificar uma residência conhecida por rumores antigos de assombração. Vizinhos afirmavam ouvir sons estranhos havia dias, choros, passos pelo corredor e portas batendo com força. Quando um policial se aproximou da porta da frente, um grito assustador ecoou de dentro, fazendo-o recuar imediatamente. Em outro caso semelhante, 2 agentes se aproximavam de uma casa isolada durante a noite quando ouviram um grito alto e desesperador que os fez se afastar. Alguns sugeriram que poderia ser uma brincadeira de mau gosto. Outros acreditam que algo queria ser ouvido, e talvez ainda queira. Número 3. O suspeito assustador no Brasil. Durante a busca por um suspeito no Brasil, policiais entraram em uma propriedade abandonada e se depararam com algo impossível de explicar. As câmeras corporais registraram uma porta pesada batendo violentamente, abrindo e fechando em altíssima velocidade, sem ninguém por perto. Os agentes pararam, claramente nervosos, tentando entender o que estava acontecendo. Casos documentados de atividades paranormais envolvendo forças da lei são raros, mas esse deixou pouco espaço para dúvidas. Alguns classificaram como um típico caso de poltergeist, fenômeno marcado por distúrbios físicos inexplicáveis. Outros acreditam que algo ainda mais sombrio estava presente. De qualquer forma, os policiais decidiram não permanecer ali por muito tempo. Número 4. O carro vazio no Texas. Algo realmente perturbador aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. Policiais pararam para verificar um carro estacionado em uma estrada tranquila. O veículo parecia vazio, mas todos os vidros estavam completamente embaçados, como se alguém estivesse sentado lá dentro havia algum tempo. Quando olharam, não havia motorista nem passageiro. Apenas silêncio absoluto. Decidiram se afastar. Mais tarde, ao revisar as imagens da câmera da viatura, notaram algo de gelar o sangue. Uma mão pressionada contra o vidro pelo lado de dentro, deixando uma marca nítida. E ainda assim, não havia ninguém no carro. Seja lá o que era, não queria ser visto. Mas a câmera capturou. Número 5. A entidade registrada na câmera corporal. Uma mulher ligou para a polícia, relatando uma perturbação em sua residência. Os agentes chegaram rapidamente e a questionaram. Como não encontraram nada de imediato, permitiram que ela permanecesse na casa durante a noite. Pouco depois, foram chamados novamente. Desta vez, as imagens mostraram a mulher correndo como se estivesse fugindo de algo invisível. Então, uma espécie de fluido escuro,
com aparência quase líquida, atravessou o chão rapidamente. Seria algo maligno causando os distúrbios? Ou outra explicação ainda desconhecida? A verdade permanece um mistério. Número 6. A força invisível na delegacia da Malásia. Era apenas mais um turno noturno tranquilo em uma delegacia na Malásia. Alguns policiais conversavam quando, de repente, as portas da frente começaram a se abrir sozinhas, rangendo lentamente, sem que ninguém estivesse do lado de fora. No início, pensaram que fosse uma brincadeira. Porém, o silêncio que tomou conta do ambiente logo depois foi perturbador. As câmeras de segurança não mostraram vento, animais ou qualquer pessoa próxima. Alguns especularam que poderia ser um caso clássico de poltergeist, fenômeno associado a distúrbios físicos inexplicáveis. Céticos apontaram para possíveis falhas nos sensores ou problemas estruturais. Seja qual for a explicação, o episódio deixou os agentes visivelmente desconfortáveis e com mais perguntas do que respostas. Número 7. A van sem motorista. Uma van atravessou repentinamente a pista e parou sem ninguém ao volante. Policiais que estavam próximos decidiram verificar. Não havia ninguém do lado de fora e o veículo estava completamente trancado. Eles imaginaram que alguém pudesse estar escondido na parte traseira, mas tanto o banco do motorista quanto o do passageiro estavam vazios. Não havia sinais de que alguém tivesse saído correndo, nem pegadas indicando fuga. A van não simplesmente desceu sozinha, ela fez curvas como se estivesse sendo conduzida. As imagens da câmera mostraram o desconforto crescente dos agentes. A única hipótese plausível seria alguém ter fugido em direção à área de mata próxima, ou algo muito mais estranho ter assumido o controle. Número 8. A assombração no teatro antigo. Um homem decidiu explorar um teatro antigo, conhecido por histórias de assombrações. Com uma câmera nas mãos, entrou no auditório silencioso e sentou-se para observar as fileiras vazias. Tudo parecia imóvel. Nenhuma sombra diferente, nenhum som além do leve estalo da madeira antiga. Quando se levantou para sair, algo inesperado aconteceu. Uma porta próxima começou a se abrir lentamente, sozinha. Atrás dela, surgiu uma figura aterrorizante, imóvel, escura e quase imperceptível na penumbra. O homem congelou por alguns segundos, filmando o suficiente antes de sair correndo. O vídeo gerou intenso debate na internet. Alguns acreditam que ele registrou um espírito ligado ao passado do teatro. Outros defendem que era algo ainda mais sombrio. Ele nunca mais voltou ao local. Número 9. A residência estranha no Airbnb. Tarde da noite, uma proprietária percebeu que a porta da frente de sua casa alugada por meio do Airbnb estava completamente aberta, mesmo sem hóspedes hospedados. Temendo invasão, chamou a polícia. 2 agentes chegaram e começaram a vistoriar a casa com as câmeras corporais ativas. O local estava silencioso demais. Cada cômodo parecia carregado de uma quietude inquietante, e a temperatura parecia cair à medida que avançavam. A dona insistia que não havia ninguém ali. Ainda assim, os policiais não conseguiam afastar a sensação de que estavam sendo observados. Nenhum invasor foi encontrado. As imagens mostram claramente o desconforto dos agentes. Muitos acreditam que a casa não estava vazia, apenas ocupada por algo invisível. Número 10. A menina fantasma no restaurante. Um policial de serviço em um restaurante afirmou ter visto uma jovem garota sentada calmamente em uma das cadeiras externas. Ele se aproximou e aparentemente conversou com ela por alguns instantes. No entanto, ao revisar as imagens das câmeras de segurança, os funcionários perceberam que a cadeira permaneceu vazia o tempo todo. O policial aparece falando, fazendo pausas e até gesticulando, como se realmente houvesse alguém ali. Mesmo diante das gravações, ele sustentou que a menina era real. Alguns dizem que ele encontrou um espírito que escolheu se manifestar apenas para ele.
Outros acreditam que talvez ele não estivesse sozinho como imaginava. Número 11. O ladrão metamórfico. Policiais responderam a uma ocorrência de possível invasão em uma casa antiga na periferia da cidade. A porta da frente estava entreaberta, com sinais claros de arrombamento. Ao se aproximarem, um dos agentes percebeu algo incomum pelo vão da porta. Uma figura recuando lentamente. O modo como se movia parecia errado. Seus membros se dobravam de forma estranha, quase fluida, como se o corpo estivesse se reorganizando. O policial descreveu mais tarde como algo não humano, semelhante a um metamórfico ou a uma falha na própria realidade. Quando entraram na casa, não havia ninguém. Nenhuma pegada, nenhuma rota de fuga. Alguns acreditam que era um espírito assumindo forma física. Outros dizem que jamais foi humano. O policial garante que jamais esquecerá o que viu. Número 12. O andarilho da meia-noite. Durante a ronda noturna em um prédio, um segurança afirmou estar conversando com uma senhora idosa que parecia perdida. As imagens, publicadas por Luiz Alvarez, mostram o homem parado próximo à entrada, acenando para a escuridão, embora ninguém mais seja visível. Ele abre a porta, aguarda diante do elevador e gesticula enquanto fala, como se alguém estivesse ao seu lado. Então, sem qualquer aviso, sai correndo do enquadramento e, segundo relatos, se joga do prédio. Internautas rapidamente começaram a especular. Alguns acreditam que ele teve um encontro com uma presença demoníaca. Outros defendem que possa ter sido uma alucinação. Porém, nenhuma evidência da suposta senhora foi encontrada. O que realmente aconteceu naquela noite permanece um mistério. Número 13. O encontro no hotel. Em um hotel, funcionários relataram ruídos estranhos vindos de um quarto desocupado. Um colaborador decidiu verificar, enquanto o outro acompanhava tudo pelas câmeras de segurança. Pouco depois, a polícia foi chamada. O homem que entrou no quarto não encontrou ninguém, mas o cenário era perturbador. Móveis virados, tapete rasgado e o chuveiro ligado. Nada explicava a desordem. O momento mais assustador veio quando revisaram as gravações. Segundos antes da chegada do funcionário, uma figura enevoada e quase transparente parece sair do quarto. Não tinha a aparência humana definida. Alguns afirmam que era um espírito inquieto. Outros acreditam que algo antigo, talvez ligado à história do prédio, havia sido perturbado. Número 14. A figura no prédio abandonado. Em um canteiro de obras abandonado, um homem inspecionava a área quando percebeu algo em uma das janelas superiores. Uma figura escura permanecia completamente imóvel. Parecia humanoide, vestida de preto, sem qualquer traço facial visível. Não se mexia, não reagia, apenas observava. Minutos depois, quando outras pessoas voltaram ao mesmo ponto, a figura havia desaparecido. O edifício estava trancado e sem energia elétrica, tornando impossível que alguém entrasse ou saísse sem ser notado. Aqueles que ampliaram as imagens descreveram uma imobilidade antinatural, como se não fosse humana. Talvez uma entidade sombria ou algo ainda mais antigo. Número 15. O encontro perturbador na abordagem de trânsito. Uma simples abordagem de rotina rapidamente se transformou em algo inquietante. Policiais se aproximaram de uma mulher sentada sozinha dentro do carro, mas algo parecia errado. Seus olhos estavam vazios, sem foco, quase sem vida. Ela não respondia às perguntas. De repente, começou a puxar os próprios cabelos, tremendo violentamente e murmurando palavras desconexas. Em determinado momento, seu corpo enrijeceu e passou a se mover de forma descontrolada, como se lutasse contra algo invisível. Alguns espectadores acreditam que ela estava passando por um episódio psicológico severo. Outros defendem que os sinais se assemelhavam a um caso de possessão. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet e até hoje ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu naquela noite. Número 16.
O motorista invisível. Em um estacionamento tranquilo, um homem deixou seu carro parado e se afastou por alguns minutos. Tudo parecia normal, até que as imagens das câmeras revelaram algo estranho. Sem ninguém dentro, o veículo começou a se mover lentamente. Primeiro devagar, depois ganhando velocidade, até colidir contra um muro próximo. Não havia inclinação no terreno, nenhuma falha mecânica identificada, e o freio de mão estava acionado. Quando o proprietário retornou, ficou em choque ao perceber que o carro havia se deslocado sozinho. O vídeo viralizou, com muitos destacando a forma incomum como o veículo virou pouco antes do impacto. Alguns sugerem falha técnica, outros acreditam em interferência paranormal. Seja qual for a verdade, o carro não se moveu por acaso. Número 17. A aparição na estrada. Enquanto dirigia por uma estrada isolada tarde da noite, um homem teve sua câmera veicular registrando algo perturbador. Uma figura alta e pálida permanecia parada à beira da estrada, imóvel, com o rosto completamente obscurecido. O motorista não percebeu no momento, mas, ao rever as imagens, a presença era inconfundível. Não parecia humana, especialmente pela forma rígida e estática com que permanecia. A via não tinha entradas laterais, nem residências próximas, apenas mata ao redor. Alguns acreditam que poderia ser um espírito preso àquela região. Outros consideram algo muito mais perturbador. O que quer que estivesse ali não aguardava carona, parecia observar. Número 18. A aparição no shopping do Brasil. Durante um turno noturno em um shopping no Brasil, um policial registrou imagens que rapidamente se espalharam pela internet. No vídeo, uma menina aparece subindo lentamente as escadas já tarde da noite. O detalhe inquietante é que não havia nenhuma criança no local naquele horário. A figura parecia parcialmente translúcida, e seus movimentos eram estranhamente mecânicos, quase distantes da realidade. O agente afirmou que, segundos depois, ela simplesmente desapareceu, sem deixar qualquer rastro. Ao revisar as câmeras de outros ângulos, a equipe de segurança não encontrou nenhuma imagem da suposta garota. Alguns descartaram como falha técnica ou reflexo. Outros acreditam que o policial capturou algo de outro mundo, um espírito vagando por um espaço que talvez nunca tenha deixado. Número 19. A vassoura na delegacia da Nova Gales do Sul. Em uma delegacia na região de Nova Gales do Sul, câmeras de segurança registraram algo que até hoje intriga os policiais. O vídeo mostra a porta de uma garagem, raramente utilizada, se abrindo lentamente sozinha. Não havia ninguém por perto. Instantes depois, uma vassoura é lançada para fora e começa a se mover de maneira incomum pelo chão, girando e deslizando, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. A própria delegacia confirmou que não havia ninguém dentro da garagem e que o portão não apresentava falhas mecânicas. Publicado em uma sexta-feira 13 pelo departamento local, o vídeo gerou inúmeras reações. Alguns chamaram de encenação. Outros garantem que era autêntico. Até mesmo policiais admitiram que as imagens lhes causaram arrepios. O que quer que tenha movido aquela vassoura não precisava de um corpo para agir. Número 20. A igreja antiga abandonada. Explorando uma igreja abandonada, um homem decidiu registrar tudo com uma câmera portátil. Desde o início, o ambiente parecia errado. Bancos cobertos de poeira, vitrais quebrados e um silêncio pesado demais. A situação ficou ainda mais sombria quando ele desceu ao porão. As imagens mostram um espaço mal iluminado, sustentado por antigas colunas de pedra. Próximo a uma delas, surge uma figura semelhante a uma sombra, alta, imóvel e com formato humano, mas sem qualquer detalhe visível. No momento da gravação, ele não percebeu nada. Foi apenas ao revisar o material depois que a presença se revelou claramente.
Alguns acreditam que era um espírito preso ao terreno da igreja. Outros dizem que ele pode ter registrado algo muito mais sinistro. Número 21. A Escola Assombrada. Tarde da noite, em uma escola vazia, as câmeras de segurança captaram algo incomum. A pequena porta vermelha de um hidrante fixado na parede começou a abrir e fechar sozinha. Primeiro lentamente, depois com mais força. Não havia ninguém no corredor. As luzes piscaram levemente, como se reagissem a algo invisível. Quando funcionários se aproximaram para investigar, o movimento cessou de repente. Eles abriram a portinhola com cautela, mas não encontraram nada. O padrão do movimento parecia intencional, quase como se a presença soubesse que estava sendo observada. Número 22. A entidade na Igreja do México. Policiais foram chamados a uma igreja no México após relatos de distúrbios violentos. O que registraram em vídeo deixou pouco espaço para explicações simples. As pesadas portas de madeira do templo começaram a tremer com violência, como se alguém ou algo estivesse tentando sair à força. Quando os agentes verificaram, não havia ninguém lá dentro. Não era uma gravação de terceiros com qualidade duvidosa. Foi filmado diretamente pelas autoridades, afastando suspeitas de encenação. A intensidade do movimento parecia antinatural, e até mesmo os policiais demonstraram hesitação ao se aproximar. Moradores da região afirmaram que a igreja já tinha histórico de eventos inexplicáveis. O que tentava escapar naquela noite permanece desconhecido, mas as imagens agora fazem parte dos registros oficiais. Bloco 5. Número 23. A adolescente e o nome proibido. Um caso profundamente perturbador envolveu uma adolescente que teria tentado ferir sua tia idosa e o irmão de 7 anos. Embora não exista gravação do que aconteceu dentro da residência, testemunhas do lado de fora relataram uma cena assustadora. Quando os policiais finalmente conseguiram contê-la, ela começou a gritar repetidamente o nome Valak, a entidade demoníaca retratada no filme Invocação do Mal 2. Sua fala era desconexa, acelerada e repleta de frases sem sentido. Diversas tentativas foram feitas para acalmá-la, até que, de forma repentina, ela pareceu retomar a consciência, demonstrando arrependimento profundo e confusão. Posteriormente, afirmou não se lembrar de absolutamente nada do que havia feito. Nenhum diagnóstico oficial de possessão foi declarado, mas os agentes envolvidos disseram que o que presenciaram estava longe de ser uma ocorrência doméstica comum. Número 24. O caso da família Watts. Durante as investigações do brutal caso envolvendo a família Watts, ocorrido em agosto de 2018, nos Estados Unidos, policiais registraram algo que chamou muita atenção. Enquanto examinavam a residência, as câmeras captaram o que parecia ser figuras translúcidas descendo as escadas. Além disso, membros da equipe relataram ter ouvido sons semelhantes a vozes de crianças conversando. E parte disso também foi registrada em vídeo. O trecho se espalhou rapidamente pela internet, com muitos afirmando que seriam os espíritos inquietos das crianças. Para algumas pessoas, as imagens e os sons representavam uma manifestação ligada à tragédia que abalou o país. Número 25. A jovem que rosnava na cabana isolada. Policiais foram chamados até uma cabana afastada após relatos de que uma jovem de 21 anos, chamada Camila, estava agindo de forma violenta. Ao chegarem, encontraram na barricada no sótão, emitindo sons semelhantes a rosnados e completamente sem responder aos chamados. Quando finalmente conseguiram entrar, ela apresentou força incomum antes de desmaiar. No hospital, exames confirmaram que não havia presença de álcool ou substâncias ilícitas em seu organismo. Dias antes, ela havia sofrido um leve ferimento na cabeça e utilizado um tabuleiro Ouija na mesma cabana. Especialistas em fenômenos paranormais sugeriram que algo poderia ter se ligado a ela.
Outros defendem que tudo pode ter sido consequência psicológica. Quando despertou, Camila disse não se lembrar de nada, aumentando ainda mais o mistério. Número 26. Os palhaços estranhos em Wisconsin. Na cidade de Menasha, no estado de Wisconsin, policiais abordaram 2 indivíduos vestidos como palhaços, após receberem denúncias preocupantes. Motoristas afirmaram que os palhaços corriam atrás de veículos em movimento em uma estrada tranquila, causando pânico. Ao serem parados, permaneceram assustadoramente imóveis. Posteriormente, descobriu-se que um deles havia deixado o próprio filho sozinho por várias horas, sendo acusado de negligência. Para alguns, tratava-se apenas de uma brincadeira de extremo mau gosto. Para outros, havia algo mais sombrio na história, especialmente porque vários condutores relataram que os palhaços pareciam surgir do nada. Número 27. O fantasma na delegacia da Sérvia. Em uma delegacia localizada em Trstenik, na Sérvia, câmeras de vigilância registraram o que muitos consideram prova concreta do paranormal. No meio da noite, uma figura enevoada e semi-transparente atravessa o corredor com forma nitidamente humana. O prédio é conhecido por ter sido construído próximo a um antigo local de sepultamento, o que alimenta sua reputação sinistra. Policiais que revisaram as imagens confirmaram que ninguém estava naquela ala no momento da gravação. A figura não acionou sensores de movimento, simplesmente deslizou pelo corredor e desapareceu nas sombras. Céticos sugerem falha técnica. Já funcionários que trabalham ali garantem que não foi a primeira ocorrência estranha. Número 28. A chamada final perturbadora. Em uma ocorrência registrada por câmera corporal, policiais atenderam a um chamado envolvendo um homem que, segundo familiares, estaria possuído. Eles relataram que ele havia saltado do parapeito do primeiro andar da própria casa e caído com força, mas se levantado sem qualquer ferimento. Quando os agentes chegaram, ele permanecia parado, olhando fixamente para frente, quase sem piscar. Falava pouco, apenas se mantinha imóvel, em silêncio absoluto. A calma dele era inquietante, como se não estivesse totalmente presente. Os policiais confirmaram depois que não havia sinais de lesão pela queda. Alguns acreditam que foi um surto psicológico. Outros defendem que algo mais sombrio estava envolvido. Seja qual for a verdade, não foi apenas mais uma chamada rotineira. Compartilhe nos comentários o que você acha de cada um desses casos. Deixe seu like e envie este vídeo para seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos impressionantes. Muito obrigado por assistir até aqui.